e elas habitam buracos no solo. Elas são diferenciadas das falsas corais pela dentição, e eu já vou mostrar para vocês. E uma coisa que é importante falar é que após a picada, a visão fica borrada, assim como no caso anterior. A vítima também pode apresentar aspecto sonolento e salivação. E aqui é extremamente letal a picada dela, porque pode levar à morte por paralisia respiratória. E aqui é a imagem que eu queria mostrar para vocês, que mostra os diferentes tipos de dentição. Então a gente tem que a coral verdadeira, ela tem dentição proteróglifa, que é dessa imagem aqui, a presa ela fica mais à frente. E a coral falsa tem dentição opistóglifa, que nesse caso aqui a presa fica mais atrás, ou áglifa, como é esse caso aqui. Bom, agora que a gente viu sobre os principais animais peçonhentos e suas características, agora nós vamos ver como se pode prevenir os acidentes com esses animais. Então, primeiramente, né, falando aqui sobre como a gente pode prevenir os acidentes com as serpentes peçonhentas. A gente pode adotar medidas simples para isso e vão ser principalmente em relação à nossa vestimenta, né, às nossas roupas. E aí a gente pode adotar essas medidas tanto em ambientes de mata, em ambientes rurais, ou até mesmo na cidade, mas onde a gente estiver próximo aí de algum local com vegetação e que venha ter serpentes. Então, nesse sentido, a gente pode usar botas de cano alto, a gente pode usar botinas com perneiras, a gente também pode usar luvas de raspa de couro, né, quando for manipular algum entulho, algum tronco caído, alguma coisa do tipo. A gente também deve usar mangas longas de proteção, né, para esse tipo de atividade, ou para estar simplesmente ali no ambiente rural. E também a questão do uso de botas é importante porque só de utilizar a bota a gente pode prevenir até 80% dos acidentes com esses animais peçonhentos. Então, uma das medidas mais importantes e simples é usar a bota. Já o uso de sapatos comuns, fechados, né, vai evitar 30% dos acidentes, né, até 30%. Então, não é tão eficaz quanto as botas, mas já ajuda. Então, toda vez que você for remexer em buracos, né, ou amontoadas de folhas secas, levantar pedras, manipular troncos ocos, ou em qualquer outro local no campo que possa esconder serpentes, é importante que você manipule com o auxílio de um graveto ou de algum objeto, em vez de utilizar sua própria mão, porque isso pode contribuir muito para evitar acidentes, né? Porque às vezes quando a gente está mexendo em alguma pilha de entulho ou movimentando troncos, a gente não tem a visão, né? Se tem ou não algum animal peçonhento escondido. De repente pode ser que tenha algum animal peçonhento escondido. Então a gente pode sofrer um acidente, né? Dessa maneira. Então, o melhor, o recomendável é que você utilize gravetos ou qualquer outro objeto comprido. Também não se deve segurar serpentes com as mãos, né? Caso você encontre uma. Mesmo que esteja morta, uma vez que as presas das serpentes continuam sendo perigosas. Continuam trazendo risco de envenenamento. E aí, principalmente caso aqui você more numa região rural de mata, é importante que você tampe, né, os vãos existentes nas portas, nas janelas e nos muros. E em relação às portas, é recomendado que você coloque sacos de areia, né? Justamente aqueles com formato de cobra, né, que fica naquele vão entre a porta e o chão. Assim você vai vedar, né, e impedir a entrada de serpentes. Nas janelas é importante colocar telas, né, para evitar a entrada desses animais peçonhentos. E nos muros, né, nas paredes é importante fazer o reboco, né, fazer o revestimento, para que não deixe frestas. Aí mais para outros animais peçonhentos, né, como aranhas e escorpiões, mas de qualquer forma é uma recomendação geral. E aí, nas proximidades da residência, para evitar a presença de serpentes, você tem que realizar a limpeza das áreas, né? Essas áreas ao redor da casa. Então, isso inclui remover montes de entulho, remover acúmulos de lixo, remover folhas secas, né? Acúmulos de folhas secas, e principalmente alimentos que estão espalhados no ambiente. Né? Esses alimentos, eles atraem ratos, né? E os ratos são os principais alimentos das serpentes. Agora, em relação à prevenção dos acidentes com aranhas e escorpiões, muitas das medidas são parecidas com a prevenção de acidentes com serpentes. Também são medidas simples, né? Como eu comentei na questão das serpentes, né? Para evitar acidentes com serpentes. Para evitar acidentes com aranhas e escorpiões, você também deve manter limpa a área em volta da residência, limpar o quintal, limpar o jardim
evitar o acúmulo de lixo, objetos antigos que possam esconder e servir de abrigo, né, para esses animais. Além disso, é importante também telar e usar vidantes nas portas e janelas, tampando os buracos e frestas da casa. E aí, aqui, ainda mais vale aquela recomendação de você rebocar, fazer o revestimento das paredes, porque elas podem sim abrigar aranhas e escorpiões. Agora, em relação a objetos pessoais, né, como vestimentas, é importante que você, antes de usar sapatos, roupas e outros objetos pessoais, é importante que você cheque se não há alguma aranha ou escorpião escondido nessas roupas, né, ou nesses acessórios. Muitas vezes elas se escondem em sapatos e outros objetos aí que tem locais, né, escuros para esconder. E além disso, vale a recomendação, né, de ainda assim usar botas de cano longo, de usar as botinas com perneiras, usar luvas, camisas de manga longa. Isso principalmente na coleta do lixo, né? Quando você for coletar o lixo ou quando você for manusear pilhas de madeira ou os materiais de construção. É importante que você utilize esses equipamentos de proteção individual. Então, né, o que fazer, né, caso eu encontre um animal peçonhento? Considerando que eu não houve o acidente ainda, não aconteceu nenhum acidente, mas vamos dizer que eu encontro um animal peçonhento, né? Como que eu posso proceder? Então é importante que você interaja o mínimo possível com esse animal que você encontrar. Evite se aproximar, evite encostar no animal, evite tentar capturar o animal. Se afaste de uma forma lenta, né? De forma a não assustar o animal. Uma vez que você identificou o animal peçonhento dentro da sua residência, ou próximo da sua residência, você deve ligar para a Vigilância Ambiental em Saúde de Botucatu, né, que tem o telefone 14 3811 1609, isso durante a semana, que eles atendem das 7 às 17 horas. E durante os feriados e fim de semana você tem que ligar para a Guarda Civil Municipal, número 153. Você pode ligar também para o Corpo de Bombeiros, que tem o telefone 193, dependendo do animal que você encontrar. De qualquer forma, é importante que você não mate o animal, porque além disso, não tente matar, né, o animal, porque além disso trazer riscos, né, para você, né, no caso, no sentido de talvez isso facilitar que aconteça um acidente. Isso também é proibido pelo IBAMA, né? Então você é proibido por lei de matar animais silvestres. Então evite fazer isso. Procure não tentar matar. Então, aqui então sobre uma situação onde já ocorreu o acidente, né? E com serpente, né? O que eu devo fazer, né? Caso aconteça um acidente com serpentes, caso eu sofra um acidente com serpentes ou veja alguém sofrer um acidente com serpentes. É importante que você não amarre o braço ou a perna acidentada, né? Com nenhum pano ou torniquete, porque ao fazer isso, ao amarrar o membro que foi picado, você vai estar dificultando a circulação do sangue e isso pode ser que cause necrose ou gangrena naquele membro, né? E também essa ação de amarrar, né, o membro atingido também não vai impedir a absorção do veneno. Então não é recomendável que você faça isso. Também não é recomendável que você corte o local da picada de nenhuma forma, pois isso pode aumentar a perda de sangue. E existem algumas picadas de cobras que causam hemorragia e isso só vai piorar a situação, né? Você também não deve chupar o local da picada, porque o veneno ele entra já de imediato na corrente sanguínea e é impossível você retirar o veneno dessa forma, né? Chupando com a boca. Além disso, a saliva ela pode piorar as condições do ferimento e causar infecções, né? E também não coloque folhas, querosene, pó de café, fezes ou qualquer outra substância, né, no local que foi picado. Essas substâncias não impedem o veneno de ser absorvido e também podem causar infecções ou piorar, no caso. O acidentado ele não deve beber nenhuma substância tóxica, como álcool ou querosene. Isso também não, essas substâncias não vão neutralizar o veneno. A única coisa que pode auxiliar na neutralização do veneno é o soro, que vai ser administrado na unidade de saúde. E o acidentado, né, deve beber apenas água para se hidratar. O acidentado então deve ser mantido deitado, em repouso, evitando, né, que ande e principalmente evitando que corra. E a parte atingida, né, a parte picada pela serpente deve ser mantida mais alta, né, em relação ao resto do corpo.
É importante que você retire anéis, pulseiras ou qualquer outro acessório que impeça a circulação do sangue, porque isso pode piorar a situação de envenenamento. Você deve lavar o local que foi picado cuidadosamente com água e sabão para evitar infecções. E principalmente você deve levar o acidentado o mais rápido possível e imediatamente ao serviço de saúde mais próximo para que ele receba o soro, que é específico, né, para cada cobra, e o atendimento médico adequado. O soro, quando ele for indicado, né, quando sua administração for indicada pelo profissional da saúde, deve ser aplicado por justamente um profissional habilitado. E profissional, como eu disse, deve ser específico para a serpente que picou. Então existe um soro para cada espécie de serpente. Em relação aos acidentes com aranhas e escorpiões, o que eu devo fazer? Então, as recomendações são parecidas, né? Você deve manter o membro atingido, picado, mais alto, numa posição mais alta em relação ao resto do corpo, assim como em acidentes com serpentes. Se possível, é recomendável que você tome nota, né, de uma característica do animal que foi o responsável pela picada, ou se você tiver a segurança de fazer isso, capturar, para que depois um profissional identifique o animal e aí então escolha o soro adequado. Mas isso sem se arriscar, né? Evite se arriscar para fazer esse tipo de coisa. Mas caso você consiga, é importante porque vai ajudar a saber qual soro utilizar, né? É importante também, assim como nos acidentes com serpentes, que você não corte, não esprema, não chupe e não faça torniquete no local afetado. Você deve lavar também o local de forma cuidadosa com água e sabão. O acidentado também deve beber só água, né, para se hidratar. E você deve levar o acidentado ao serviço de saúde mais próximo para receber o atendimento. Geralmente, lá no serviço de saúde, né, se fazem compressas quentes e anestesia local, feita pelo próprio profissional da saúde. E isso somente para o alívio da dor, né? Geralmente essas medidas já são suficientes, na grande maioria dos casos, mas em casos de envenenamento mais grave, é, vai ser necessário a administração de soro, né? Existem soros específicos para aranhas e específicos para escorpiões. E aí eles só são administrados caso surgirem manifestações muito graves. Aqui nossas referências. E é isso. Muito obrigado.